eu sou a Simone Andrade, eu sou psicóloga e educadora. Há 35 anos eu trabalho com a clínica, eu sou especialista em psicoterapia junguiana, mas não trabalho só com essa abordagem. Ao longo da minha caminhada, eu fui trabalhando e fui aprendendo outras abordagens e hoje eu trabalho com uma abordagem integrativa, mas com essa base junguiana. E educação aconteceu na minha vida em função de eu querer muito colocar esse trabalho de psicologia e espiritualidade no acadêmico. Então, eu fui buscar um grupo de estudo, de autoconhecimento, com um professor que eu tenho que honrar, que muitos daqui conhecem, que faz parte aqui da nossa trajetória, que é o professor Rui César do Espírito Santo, que é o nosso grande mestre nesse assunto de autoconhecimento na formação dos educadores. Tá bom, sim? Toda. Bom, aí, então começou pela sincronicidade de eu procurar o professor Rui César do Espírito Santo. Eu estava fazendo um trabalho de forma totalmente intuitiva numa escola, trabalhando com educadores e pais, e eu queria muito trabalhar a questão do autoconhecimento. Mas, sinceramente, era bem intuitivo, porque eu tinha ideia do que eu iria fazer, mas eu falei, não, acredito que é por aí, e vou aqui começar um trabalho. E aí eu falei com a coordenadora, era uma escola pública, e eu falei para ela até chama Cristiane, e eu falei para ela, olha, eu queria trabalhar com esse assunto, e a sincronicidade foi que eu tinha visto na véspera, o professor Rui César do Espírito Santo, na Globo, falando sobre esse assunto. E eu falei, eu queria muito ter acesso a esse professor, comentei com ela, e ela falou assim, olha aqui o telefone dele, ele veio aqui faz umas 2 semanas. Eu, oi? Aí fácil assim, gente, então essa é a sincronicidade, esse é o conceito, do nosso querido Jung, que ele fala que a gente tem esses acontecimentos que não tem causa lógica nenhuma, mas que acontecem na nossa vida. Então, são os sinais. E assim foi a minha trajetória. Eu fui para esse grupo de pesquisa do professor Rui César do Espírito Santo na PUC. E aí, como eu queria colocar a questão da espiritualidade, ele falou, não, vai para o grupo da professora Ivani Fazenda, no nosso grupo do GEP. E aí trabalhei no mestrado com a questão do autoconhecimento, na formação do educador, e depois no doutorado já com autocuidado na formação dos profissionais de saúde. Então, hoje, o que eu quero trazer para vocês é alguma relação da inteligência emocional, inclusão e a superação da autossabotagem, mas começando a questão do nosso autoconhecimento. Então, eu vou pedir para vocês acharem uma posição confortável, que a gente veio depois do almoço, então dá uma espreguiçadinha no corpo, vê o que o corpo quer fazer de movimento. Estão me ouvindo? E aí eu vou pedir então para a gente fazer essa vivência para mostrar um pouquinho do conceito para vocês de inclusão, tá? Então, eu vou pedir para vocês, confortavelmente, ficarem sentados mesmo, arrumarem uma posição aí que vocês se sintam bem, ok? E vou pedir assim para vocês fecharem os olhos, quem sentir à vontade. Vou pedir para vocês respirarem profundamente 3 vezes. Isso. Permitindo que agora o seu corpo vá desacelerando
E agora, coloque a sua mão sobre o seu coração. Sinta o calor, o ritmo, a vida acontecendo aí dentro. Esse é o seu centro, o lugar de onde nasce a sua verdade, a sua essência. E pergunte para si mesmo, com muita suavidade: coração, você tem sido incluído nas minhas decisões do dia a dia? Não busque uma resposta racional, apenas perceba uma sensação, uma imagem, uma palavra. Observe o que surge. Talvez exista cansaço, dúvida, amor, saudade, força, coragem, medo. E tudo que vier é muito bem-vindo. Você não está aqui para corrigir nada, só para reconhecer. E agora, se imagine em frente a um espelho. Mas esse espelho não é qualquer espelho. Ele não reflete só aparência. Ele reflete a sua essência. Veja-se ali. Não como o mundo espera que você seja, mas como você é quando você está em paz. E agora imagine qualquer sentimento negativo que por acaso venha, ressentimentos, mágoas ou culpas, que estejam sendo acolhidos. E você vai percebendo que você vai sendo banhado por uma luz branca, muito suave. E essa luz, ela tem o poder de transmutar tudo aquilo que é necessário nesse momento. E essa luz traz consigo 3 novas qualidades: a autoaceitação, a autocompaixão e a permissão para ser quem você é. E diga internamente para si: eu me vejo, eu me honro, eu me acolho. Repita mais uma vez: eu me vejo, eu me honro, eu me acolho. Eu posso ser gentil comigo hoje. Então respira fundo, traga a presença agora para os pés, para o seu corpo, a consciência do que você vivenciou nesse momento. E quando sentir que é momento, vocês podem abrir os olhos gentilmente. Isso. Voltando, fazendo os movimentos necessários. Incluir o coração é permitir que as suas escolhas não sejam só guiadas pela expectativa do outro, mas também por aquilo que faz sentido para você. Quando você se olha sem julgamento, você está praticando a inteligência emocional. E o que é essa inteligência emocional? É a gente ter consciência do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando e de como a gente está agindo, tá? Para a gente ter a coerência nas nossas ações, como já foi dito aqui ontem também, né? Então, com a inteligência emocional, a gente vai nomeando e cuidando dos nossos sentimentos, primeiro com respeito, para que a gente também possa cuidar do outro com o mesmo respeito. E ao acolher a sua humanidade, você começa a superar o quê? A autossabotagem, que a gente pode ter e nem sabe que tem, tá? Então, eu vou passar agora, por causa do tempo que eu escolhi fazer vivência, eu vou passar rapidamente o conceito ali para vocês de autossabotagem. Tem vários dados aqui que eu queria passar, mas vamos passar até chegar no conceito. Aqui só um minutinho, ó.
Aqui é por que a gente está falando isso? A gente está falando isso em função desses dados que são bem alarmantes. Vocês sabem qual é o país do mundo com mais ansiedade? Adivinha? Brasil, né? Esse é um dos dados. E a OMS, né, fala que mais de 1 bilhão de pessoas terão algum transtorno mental ao longo da vida. E vocês, não sei se na rotina de vocês, ou vocês mesmos, né, vão percebendo o que? O burnout, como é comum esse esgotamento, não é? Nosso dia a dia. Então, a autossabotagem e a falta de inteligência emocional, elas estão entre os principais fatores, né, de burnout e a desmotivação docente. Eu vou passar um pouquinho para frente. Mais um pouquinho. Então, eu quero só trazer algo desse slide, que a inclusão, ela vai além das nossas políticas. Sim, é muito importante tudo que a gente está discutindo aqui, mas fazer essa inclusão é um movimento interior e, para mim, a gente tem que partir, né, desse ponto, né, desse autoconhecimento, para que a gente também possa fazer o melhor, né, um movimento externo em relação a tudo que a gente tem discutido aqui. Então, assim, a minha pergunta é: qual parte de você ainda não foi incluída? Né? Então, essa é uma das questões. Deixa eu passar rapidinho por causa do tempo. Então, autossabotagem é o quê? O comportamento autodestrutivo que uma pessoa vai contra si mesmo, seus interesses, objetivos e desejos. E normalmente de uma forma inconsciente. Pode passar mais um pouquinho. E é um mecanismo interno de proteção contra o medo e a mudança, e ela pode se disfarçar como procrastinação, perfeccionismo ou autocrítica excessiva. E ela surge de onde? Ela surge de crenças limitantes que são formadas ao longo da vida, né? Então, passando mais adiante, a gente vai perceber que nas raízes da nas raízes da autossabotagem tem as crenças que elas vão ou são de ordem da capacidade, ou de ordem da identidade, ou de ordem do merecimento. Então, o que eu quero deixar aqui é para que a gente reflita sobre quais crenças, né, a gente ainda está se limitando, para que a gente faça o próximo passo. Pode passar um pouquinho, em relação à autoconsciência. Pode passar. Só lendo essa frase que eu acho que é muito assim, interessante, né, para a gente refletir, onde o inconsciente age, né, até que se torne consciente. A frase aí de Jung, que a gente vai percebendo que isso vai se repetindo até que a gente perceba e traga para a consciência. E a inteligência emocional, ela nos ajuda a fazer esse reconhecimento, pode ir passando, das emoções e responder em vez de reagir. Então, é algo que eu quero deixar aqui para vocês, no sentido assim, de sempre, né, que vocês tiverem um embate, um conflito, de vocês darem aquela respiradinha e vocês respondam antes de reagir, tá? Então, é uma dica que eu dou aqui para vocês, para que os conflitos encontrem outra saída, outra solução, tá? E aquilo que a gente também já falou bastante aqui, do desenvolvimento, né, da empatia, da escuta sensível. Vou passar mais um pouquinho mais rápido, em função do tempo. E a mudança acontece, então, quando a gente une, né, a consciência e a ação, a importância do autoconhecimento, que é ligado, né, à inteligência emocional, a reescrita de crenças que a gente vai fazendo, transformar as percepções
E trabalhar a gratidão, né? O foco no presente, nas possibilidades. E aqui outra reflexão, né, que eu trago em relação às autoprofecias que você pode fazer hoje para você, né? O que você pode propiciar para você. Então, a gente tem a tendência, né, a levar sempre tudo para o negativo. Então, por que a gente não pode fazer autoprofecias positivas? E quais são as que eu gostaria de fazer hoje, né? Então, esse é o meu desafio para vocês. E não há inclusão, né, se a gente também se excluir nesse processo, como eu estou falando aqui com vocês, incluir as emoções, histórias, limites, acolher a nossa vulnerabilidade, né, reconhecer o nosso valor e as diversidades, né? E não se pode incluir o mundo se ainda excluímos partes do nosso ser. Só para a gente concluir. E qual parte de você ainda precisa ser incluída hoje, né? E quais momentos você percebe a autossabotagem atuando? Que nova escolha você quer fazer hoje para você? Então, são reflexões que vão fazer parte do que? Da nossa transformação, né? Como a gente vem colocando aqui. E a toda transformação começa com uma pergunta sincera a si mesmo. Passando mais um pouquinho. Então, a inclusão começa dentro de nós, quando reconhecemos e acolhemos cada parte de quem somos. E quando criamos as condições internas para transformar o mundo ao nosso redor. E superar a autossabotagem é um ato de coragem. E desenvolver a inteligência emocional é um caminho para a nossa liberdade. Então, e que essas reflexões gerem um novo ciclo de consciência e transformação para todos nós, tá? Então, eu vou querer só mais um slide. Gente, muita gratidão. E aqui eu estou deixando para vocês, se vocês quiserem, né, acessar esse QR Code, para que a gente faça uma brincadeira, né, no sentido de vocês responderem e descobrirem aí o nível de autossabotagem respondendo esse quiz, tá? Não é um teste, é um quiz, vocês podem acessar agora. E vocês acessando, eu vou ter um sorteio aqui, olha, de 2 livros, tá? Que tem um texto aqui onde eu explico todo o meu percurso aí da minha jornada, falando um pouquinho desse processo de autossabotagem e de autorrealização, tá bom? Então, muito obrigada e foi um prazer aqui estar com vocês hoje.